Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu fui checar para você, torcedor corintiano, se Garro está insatisfeito ou teria pedido para deixar o Corinthians. Vou te contar a verdade dessa história agora nesse blend de informações. Vamos também falar de um ex-funcionário do Corinthians fazendo denúncias de cambismo no fiel torcedor. Você vai saber nesse blend de informações porque está tão difícil comprar ingressos para jogos do Corinthians. Vamos também falar sobre Augusto Melo. Será que o presidente corintiano deu uma pipocada? Ele decidiu não divulgar os resultados de análises das gestões de Andrei Sanches e do Willian Monteiro Alves. Vou te falar sobre tudo isso nesse blend de informações que ainda tem Memphis Depay elogiando, exaltando o futebol brasileiro, dizendo que perde 3 quilos por jogo. Isso mesmo. Tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Memphis se apresentou à seleção holandesa. Ele que volta a ser convocado pela seleção da Holanda, desde da Eurocopa, que ele não havia sido convocado, e agora vai vestir a camisa da seleção mais uma vez. Ele é o segundo maior artilheiro da história da Holanda. Em 98 partidas, o Memphis Depay marcou 46 gols, ficando apenas 4 gols atrás do atacante Robin Van Persie, o lendário Robin Van Persie. Podendo completar 100 partidas pela seleção, o atacante estará à disposição para os 2 jogos da Laranja Mecânica contra a Espanha, nas quartas de final da Liga das Nações. Os jogos ocorrem nos dias 20 e 23 de março. Certamente o Memphis vai se tornar o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Então, o Corinthians tem um camisa 10 que não é pouca coisa não, amigo, tá? Aliás, é a primeira vez na história do futebol brasileiro que o Brasil cede um jogador convocado para uma grande seleção europeia, uma seleção de ponta da Europa, tá? O Memphis se apresentou lá e rasgou elogios ao futebol brasileiro. Ele falou que perde 3 quilos por jogo. E tem gente que falando que o cara é gordo. Eu tô defendendo essa tese. Não tem nada de gordo. Ele é forte, tem bastante massa muscular, mas gordo ele não é, tá? Abre aspas para Memphis Depay. Acho que o Campeonato Brasileiro está entre as 5 melhores ligas do mundo. É baseado puramente em talento, luta e intensidade física. Depois de cada partida, nós nos pesamos. E eu perco 3 quilos em 90 minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa. Não foi uma escolha fácil. Joguei em muitos grandes clubes na minha carreira. O Corinthians me atraiu. Claro que há um risco. O clube estava mal na competição, você não sabe o que esperar. Você tem um pressentimento e ouve o quão grande o clube é, mas você não sabe como a estrutura funciona, você não conhece a competição. No final, eu dei esse passo, diz aí o nosso querido Memphis Depay, que perde, meus amigos, 3 quilos por jogo, hein? Tem gente ainda que fala que o homem... o Memphis tá gordo. Acorda, meu irmão. Comenta aqui e fale sobre Memphis nesse blend. Olha só, hein, o Augusto Melo deu uma pipocada. O que aconteceu, velho? O Corinthians optou por não divulgar os resultados de análises aí das gestões de Andrés e do Willian, tá? A matéria bem completa, você vê na Gazeta Esportiva. Isso porque nos primeiros dias ali de mandato, ainda em 2024, o Augusto Melo contratou a consultoria Ernest Young, para que, entre outras atribulações, passasse a limpo, contratos realizados pelas gestões do Andrés e também do Willian Monteiro Alves. O relatório foi entregue aos responsáveis pelo clube em maio do ano passado, que até o momento optou por não divulgar e nem repassar as informações aos órgãos internos do Corinthians, tá? A primeira solicitação para Ernest Young foi a investigação em cima de 8 contratos, tá? Muita gente teve acesso, eu tive acesso, meu timão teve acesso, a Gazeta, enfim, os contratos analisados foram Indigo Estacionamento, Unifam em relação à bilheteria, AB, Arena, SPR, responsável pela confecção de itens licenciados, a EA9, responsável pelas franquias das lojas, enfim, Load, Brahma, Brax, tem outras aqui, tá?
O resultado, o resultado do relatório, os resultados foram entregues em uma reunião dia 6 de maio, né? Havia a presença do Rosalá Santoro, na época diretor financeiro do clube, enfim, e outros dirigentes, tá? Também, enfim, vários outros ex-dirigentes que já deixaram o clube, tá? Ainda segundo o portal, a Ernest Young não teria encontrado nenhuma irregularidade nem nos contratos, nem nas investigações, tá? E por conta disso, o ex-presidente André Sanches chamou na chincha lá o Augusto, né, ou a diretoria, no Twitter, né? Vamos lá as postagens do Andrés. Cadê a auditoria da famosa Semana da Transparência tão prometida? Né? Ele disse, me disse no Conselho Deliberativo, está na ata, que não tinha assinado o contrato que investiga as famílias? Está provado que assinou. Ficou satisfeito porque, como sabiam, não acharam nada. Né? Fico triste porque avisei. Falou no Conselho Deliberativo que foi o único presidente da história a assinar um contrato para investigar ele mesmo. Só não falou que tinha pedido a suspensão 2 meses antes. Enfim, né, velho? Aí, por isso que eu falo, fica difícil, né? O Augusto fala, promete e nada cumpre. Meu amigo, eu quero que você comente aqui embaixo, fica ruim para ele, né? Que os caras deitam em cima dele. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Agora, você quer assunto polêmico mesmo que está pegando no Corinthians? Foi, né, hoje a matéria do GE, né, com o seguinte título: Cambismo e denúncias no fiel torcedor. Porque está tão difícil comprar ingressos no Corinthians, tá? Depois você lê essa matéria completa para você entender. Um ex-funcionário do Corinthians fez denúncias de cambismo no fiel torcedor, tá? Para você ter uma ideia, a torcida do Corinthians vem reclamando disso, tá? Cambistas, influenciadores e até sósias vêm comercializando entradas de forma ilegal. Meu Timão fez uma matéria sobre isso, né? Inclusive as vendas de tickets para o segundo jogo, né, do Campeonato Paulista contra o Palmeiras na Neoquímica Arena já aparecem em grupos de WhatsApp por valores de 600, né, com valores aí a R$600 a R$1.500, tá? O caminho, né, desses ingressos não é tão simples assim. Então, ingressos sendo vendidos aí de 600 a R$1.500, meu amigo. Eu mostrei isso para vocês hoje, tá? Espaços populares como a Sul, né, como o Sul, né, na verdade, atrás do gol, estão sendo negociados a R$600. Populares, hein? Já lugares prêmios, né, como cadeiras do setor oeste, chegam a bagatela aí de R$1.500, hein? A situação realmente é complicada, tá? Há diversas formas de abastecimento, né, desses vendedores ilegais. A reportagem do GE conseguiu rastrear alguns ingressos, né, de cambistas com 3 origens. E aí que preocupa: sócios torcedores, né, conselheiros, que aí já subiu o nível de preocupação, e aí extrapolou, né, até mesmo por uma conta do próprio clube, contas, né, que o clube tem. O Corinthians reserva milhares de ingressos para uso interno, né, eles são repassados, né, para jogadores, empresários, parceiros comerciais e outros convidados, tá? Porém, terminam na mão de cambistas, tá? Segundo o GE. Enfim, a matéria é completaça, é uma matéria que o Corinthians já deveria ter se pronunciado. Até agora o Corinthians está calado, porque envolve, né, o próprio Corinthians, tá? Para você ter uma ideia, né, quem denunciou foi o Marcelo Munhoz, né, que ele era chefe do departamento de tecnologia do clube. Aliás, até janeiro deste ano ele exercia o cargo. Vou abrir aspas para ele aqui. De fato, o torcedor não está errado nessa sensação de que está mais difícil conseguir ingresso. Antigamente, certas pontuações do fiel torcedor compravam e hoje não consegue comprar mais. A nossa torcida vai crescendo, né, a cada dia, né, com a certeza que tem mais torcedores que também querem ir no estádio. Mas devido a algumas coisas que estão acontecendo no clube, de fato não está indo mais a mesma quantidade de ingressos que até pouco tempo atrás ia para o fiel torcedor, tá? Então, se você tem menos ingressos disponíveis, com certeza vai atender menos corintianos. Olha só, aí isso aqui pega, hein?
Por exemplo, o login do marketing, né? Conta do Corinthians, o login do marketing sempre existiu, mas antigamente na gestão anterior era mais ou menos uns 60 ingressos, com duas contas, por exemplo, daria 30 ingressos para cada, né, cada conta ali, né? Hoje, cada login, né? Não é conta, é login, né? Hoje são dois logins, um do próprio marketing, de 200 ingressos, e outro do universo SCCP, que também vai para o marketing, com mais uns 200. Então, veja bem, subiu de 60 para 400. Isso a gente está falando em um único login. Em um único, hein? São, né, diversos logins que existem, tá? Então, gente, a matéria é grande, é complexa, tá certo? Segundo o GE aqui tem, sabe, tem muita coisa importante. Você precisa ler essa matéria, tá? Você precisa ler essa matéria com atenção, tá? É bom lembrar que o Corinthians possui diversos outros perfis de vários departamentos internos para adquirir essas entradas, tá? O Comercial Arena, por exemplo, comprou 357 ingressos, né? Outro lado das vendas dos ingressos no recorde chama atenção, né? Apenas que é do jogo contra o Santos. Apenas 23.360 entradas, 48% do total, foram vendidos aos sócios torcedores. Olha só isso, velho, que número, hein? Considerando cadeiras cativas e torcedores uniformizados, o percentual sobe, mas 48%, tá? Enfim, tem muita gente vendendo ingresso aí, tá? O boom, né, de denúncias aí de cambismo, a Polícia Civil abriu um inquérito para averiguar o desvio de ingressos no Corinthians, velho. Tem muita coisa aqui. Se você lê a matéria, é uma matéria muito bem feita, tá? Vamos aguardar para ver como é que vai terminar essa situação, tá? Comenta aqui embaixo. Vocês têm me perguntado, eu não sei quem deu essa notícia, mas está chovendo no meu chat hoje, ontem, informação de que o Garro pediu para sair do Corinthians. Eu não tenho essa informação, tá? Eu não tenho informação que o Garro pediu para deixar o Corinthians, ou que quer ser negociado, ou quer deixar o Corinthians. Eu não tenho essa informação, tá? Ele está insatisfeito? Não. O que eu sei é que ele queria jogar na final do Paulista no último domingo. Ele tinha condições de jogo, mas o Ramon decidiu não colocar o Garro por dois motivos. Ele tem a lesão crônica, ele sente dores, e eles entenderam que era um risco para o jogador, por conta do gramado ser sintético, e um risco também para o Corinthians, porque talvez o jogador se pouparia em campo, não jogaria, né, não jogaria na sua melhor condição física e poderia prejudicar o Corinthians em campo com uma atuação mais apagada. Então o Ramon pensou no Corinthians e pensou no próprio Garro, e saiu como um gênio. Né? Tudo bem, se o Corinthians perde, ele seria massacrado. Mas ele saiu como um gênio porque ele põe o Romero, e o Romero, pelo menos para mim, foi importantíssimo, né, taticamente, para a vitória do Corinthians no Allianz Parque. Mas a informação que eu tenho é que a lesão do Garro, ela é crônica. Tudo bem, aumentou uma dor aqui, tem hora que a dor diminui, tem hora que a dor aumenta. Nesse período aqui agora, a dor aumentou. Então, enfim, e até passou para o outro joelho também, né, porque você acaba forçando mais, né, o outro joelho. A situação do Garro, ela é uma situação de lesão crônica, né? Uma fonte me disse hoje, Samir, é a mesma lesão, a mesma coisa que aconteceu no ano passado, a mesma coisa, tá? As pessoas estão batendo nessa tecla para mim, então é uma decisão técnica do Ramon Dias, porque a dor que ele estava sentindo para jogar contra o Palmeiras era a dor que ele sentiu várias vezes em 2024, mas o treinador quis preservar por conta do gramado sintético. Agora a pergunta, será que Garro volta a ser titular no segundo e decisivo jogo do Campeonato Paulista contra o Palmeiras? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e se o Ramon acertou ou errou, ou o Garro que queria jogar tinha que jogar. Você que vai responder aqui embaixo, né? Não só eu. Comenta aqui embaixo, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o sorteio da Conmebol que definiu o caminho dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Tem gente aí que caiu em grupo bem difícil. O racismo foi pauta, mas mais uma vez decepcionou.
Rapaziada, vou começar pela fala do presidente Alejandro Domingues no sorteio realizado em Luque, no Paraguai, né, da Conmebol, para a Libertadores e para a Sul-Americana. O Alejandro, em português, falou sobre a pauta racismo, dizendo que é um flagelo não do futebol, não de origem no futebol, mas da sociedade, e que o futebol utiliza os recursos possíveis para tentar combater, que é um grande desafio e que busca inclusive apoio das autoridades, dos governos, das associações membros do continente inteiro para que em ações conjuntas, né, possa entender como resolver esse problema. Mas chegou a dizer com a cara de pau de que a Conmebol faz aquilo que é possível para combater, mas que isso não tem sido o suficiente. E não tem sido, né? E não tem como ser, porque a punição ao Cerro Porteño, por exemplo, naquele episódio lamentável do menino Luigi, do Palmeiras, na Libertadores Sub-20, foi uma multa de US$ 50 mil, um post de conscientização e portões fechados para um time já eliminado da competição. E o post de conscientização do Cerro, né, que publicamente se arrependeu e disse que eles vão combater e tal, os comentários da postagem extremamente racistas vindo de alguns torcedores do Cerro, porque na América do Sul, no continente, eu não quero aqui generalizar de maneira alguma, mas o futebol ele é utilizado como um recurso para atacar os brasileiros, pois eles sabem que os brasileiros, como direi isso, né, se afetam com isso, como não se afetar? Os caras cometem um crime e eles entendem que o Brasil ele tem uma resistência maior do que outros países. Talvez eles normalizem, né, em alguns outros países essa questão do racismo. O brasileiro não aceita isso muito bem. E eles levam isso para uma provocação, porque se xingar disso, daquilo, falar palavrão e tal, vai ficar dentro do limite do futebol. Agora, quando eles partem para isso, é óbvio que gera uma comoção muito maior. E eles aparentemente entenderam isso, de que o brasileiro se atinge por esse flagelo realmente, né? Por essa mazela que atinge o nosso país, o continente, o mundo, né? Enfim. E os torcedores sul-americanos, imbuídos disso, vão lá e buscam o racismo como uma ferramenta de provocação, o que é absolutamente lamentável e criminoso. E aí a Conmebol, como entidade sul-americana, ela realmente não consegue combater, porque o que ela faz é mínimo. É mínimo. Uma multa pecuniária, uma multa de valor irrisória, jogar de portões fechados. Eu já me manifestei aqui, eu falei que os clubes precisam ser punidos. Eu sei que muita gente não concorda com isso, é a minha posição. A gente precisa de punições educativas. Por isso que eu defendo, sim, que os clubes tenham que ser punidos. Porque só assim os clubes entenderão que eles precisam controlar quem entra no seu estádio, eles precisam entender quem pratica esse crime e também responsabilizar criminalmente esse sujeito que vai lá e comete esse tipo de crime. Enfim, é uma questão muito complexa, eu reconheço, mas a Conmebol abordou de uma forma rasa e com atitudes completamente brandas, decisões brandas que não vão resolver o problema. Foi a primeira coisa, né, desse sorteio da Conmebol. Mas vamos falar então dos grupos e falar também da questão dentro de campo, porque a Libertadores, vamos com a Libertadores. O grupo A tem Botafogo, atual campeão, cabeça de chave, com Estudiantes da Argentina, Universidade de Chile e o Carabobo da Venezuela. É um grupo difícil, tá? Um grupo difícil. O Botafogo ainda está se organizando, né, depois de um pequeno desmanche, mas tem aí especialmente dois times tradicionais. Vale lembrar que 2 se classificam e o terceiro vai para a Sul-Americana disputar um play-off contra os segundos colocados de cada grupo na Sula. Na Sula apenas o primeiro passa, o segundo disputa um play-off com os terceiros da Libertadores. Então aqui, entre Botafogo, Estudiantes e Universidade de Chile, estarão 2 classificados, pelo menos é o que eu imagino. Grupo B, River Plate da Argentina, Independiente del Valle do Equador e Universitário do Peru com Barcelona de Guayaquil. Aqui tem equipes tradicionais, tá? O Del Valle mais recentemente, né? Mas o River sempre candidato. Acho que o Barcelona pode fazer uma fumaça aí, hein? Eliminou o Corinthians, jogando bem, especialmente o primeiro jogo, né? Chamou a atenção pelo segundo Castillo e pela maneira como o Barcelona jogou. No segundo jogo, jogou estrategicamente e conseguiu a classificação, entrou na fase de grupos. Grupo C, Flamengo com LDU de Quito, a Liga Deportiva Universitária, Deportivo Táchira da Venezuela e o Central Córdoba da Argentina.
Aqui, LDU e Flamengo, né? Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. O diferente disso será uma grande surpresa. Grupo D, São Paulo, com Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina e Aliança Lima do Peru. Aliança que tirou Boca, passou por 2 fases de pré-libertadores também, que tem jogadores bem conhecidos do futebol brasileiro, como Paulo Guerreiro e Hernan Barcos. É um time que pode complicar aqui, mas acho que o Libertad... se bem que o Tajeres, né, time argentino também sempre é muito difícil. Acho que o São Paulo aqui nada de braçada, tá? Falando verdadeiramente aqui, e vamos ver quem disputa o segundo lugar. Grupo E, Racing da Argentina, atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana. Cabeça de chave com Colo-Colo do Chile, o brasileiro Fortaleza e o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Aqui o Fortaleza complicou um pouquinho, porque o Racing é um baita time, tá? É um ótimo time, e o Colo-Colo é tradicional. Então o Fortaleza vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas dá para passar junto do Racing aqui. Acho que o Colo-Colo será o principal adversário. Grupo F, esse grupo aqui embaçou. Nacional, Internacional e Atlético Nacional com o Bahia. O Bahia, que da pré eliminou o Boston River, né, nesse último jogo da pré, acabou entrando na fase de grupos no grupo do Inter. E o Inter tem Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. São equipes bem tradicionais em que os brasileiros terão alguma dificuldade. Inter e Bahia se enfrentam como se enfrentaram na Libertadores em 1989. Os dois times também fizeram a final do Campeonato Brasileiro de 1988, que é disputado no começo de 1989. Naquela época, inclusive, houve um Grenal na semifinal, que é chamado até hoje de o Grenal do século, do Grenal do século XX, né? Eles disputaram um Grenal na semifinal, o Inter venceu, foi a final com o Bahia e perdeu. O Bahia foi o campeão brasileiro em 88. E em 89 os dois se enfrentaram nas quartas, eu acho, da Libertadores da América. Voltam a se enfrentar 36 anos depois, é isso? Que loucura. Numa Libertadores da América, o Bahia está de volta. Temos 2 nordestinos, né? O Bahia e o Fortaleza. E esse grupo aqui dá para chamar de grupo da morte. Vamos para o grupo G com Palmeiras, cabeça de chave, Bolívar da Bolívia, Sporting Cristal do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. Aqui tem uma questão, né? O Cerro, que teve todo o problema do racismo com o Luigi na Libertadores Sub-20, com o Palmeiras, se enfrenta agora no profissional. Isso aqui vai dar muito pano para manga nos 2 jogos, tá? Nos 2 jogos. Tomara que a gente tenha apenas ações e combate ao racismo e não represálias. É só isso que eu espero. E o Palmeiras acho que tem todas as condições de passar junto do... o Bolívar tem altitude, né? Eu acho que vai Palmeiras e Bolívar aqui. Palmeiras e Bolívar. E é bom time, tá? Do Grupo City, inclusive. Grupo H, Peñarol do Uruguai, Olímpia do Paraguai, o Vélez da Argentina e o San Antonio da Bolívia, que é um estreante, inclusive, em Libertadores. Aqui, caramba, hein? Atual campeão argentino Vélez, o Olímpia do Paraguai tradicionalíssimo e o Peñarol do Uruguai. Aqui eu acho que vai dar Peñarol e Vélez, tá? Acho que Peñarol e Vélez. A final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em local ainda não definido. As datas elas são iguais até a final, né? A final da Sula dia 22, a final da Libertadores 29 de novembro. Dias 1º de abril a 29 de maio, essa fase de grupos. E aí depois você tem as oitavas de final, os playoffs da Sul-Americana, entre os dias 16 de julho e 23 de julho. A Libertadores só em agosto, e a Sula e a Libertadores com oitavas em agosto, com quartas em setembro, com semi em outubro e aí a final, como eu falei, nessas datas em novembro. Vamos para a Sul-Americana. Grupo A, Independiente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia e Boston River do Uruguai. O Boston River que perdeu para o Bahia, né, na pré-Libertadores e caiu na Sula. Vamos para o grupo B, Defensa e Justiça, Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e Vitória. Aqui o Vitória, acho que, embora está tendo dificuldades aí nos últimos jogos, aí, mas eu acho que aqui o Vitória consegue avançar. Vale lembrar, na Sula avança só o primeiro, tá? O principal adversário aqui é o Defensa e Justiça da Argentina. Grupo C, grupo do Corinthians, com América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina
e Racing do Uruguai. De verdade, gente. Acho que o Corinthians tem plenas condições de avançar aqui em primeiro nesse grupo. Grupo D, grupo do Grêmio, Godoy Cruz da Argentina, Sportivo Luquenho do Paraguai e Atlético Grau do Peru. É cada time na Sula que é bizarro. Posso virar meme aqui, porque o grande problema desse grupo aqui é o próprio Grêmio, né? Eu não sei o que esperar do Grêmio. Agora, até pela tradição que o Grêmio tem, por eu imaginar que o Grêmio vá melhorar na sequência, eu acho que o Grêmio tem boas chances de classificar aqui, né? Vamos combinar. Grupo E, Cruzeiro, o Cruzeiro, com Palestino do Chile, União da Argentina e Muxuc Runa do Equador. Meu Deus do céu. Vamos lá, né, Cruzeiro? Me ajuda aí, né? Tem que dar Cruzeiro aqui. Grupo F, Fluminense, União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e GV San José da Bolívia. Meu Deus, hein? O Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes e tá na Sul-Americana com esse grupo aqui. Que coisa maluca. Grupo G, Lanús da Argentina, o Vasco, Puerto Cabello da Venezuela e Melgar do Peru. Cara, o Vasco pegou complicados aqui, tá? De verdade. O Melgar do Peru e o Lanús da Argentina podem complicar a vida do Vasco. Mas vamos lá. Acho que o Vasco talvez consiga aí uma classificação. Passa só o primeiro, né? Grupo H, Atlético Mineiro com Caracas da Venezuela, Cienciano do Peru e Deportes Iquique do Chile. Aqui é Galo, com certeza. Então é isso. São esses os grupos da Sula, os grupos da Libertadores, naquelas datas que eu falei para vocês. Acho que dos mais difíceis aqui, acho que o Vasco pegou um grupo um pouquinho mais difícil na Sula. De resto, acho até que o Vitória, o Grêmio, o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense, não que tenham vida fácil, assim, mas acho que conseguem suas classificações.